Agora sim, oficialmente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos, muito bem-vindes. Meu nome é Hugo, eu vou estar com vocês provavelmente em todas as aulas deste curso, em todos os encontros. Temos outros professores aqui presentes também. A gente está tentando um link com a Crislen e o Roher. Eles estão nesse momento em Bolívia, participando da festa do Dia dos Mortos. Então, a surpresa de hoje seria a gente conseguir que eles transmitissem um pouquinho de lá e se apresentassem de lá. Então, a gente está tentando aqui, enfim, qualquer momento eles podem entrar. Nós temos 19 pessoas que ainda não estão na sala, mas, enfim, mandei o lembrete, etc. Nas outras aulas elas vão chegando também. A ideia é um pouco que hoje a gente se apresente um pouquinho, fale um pouquinho do curso como um todo, da analética rapidamente, e cada um dos professores se apresenta, e também vocês, se quiserem, aqueles que quiserem, se sentirem à vontade, fazer uma breve apresentação, né? Primeiro, falando um pouquinho do Zoom, ele tem alguns recursos interessantes, porque às vezes eu não quero mostrar meu quarto, enfim, a gente tem a possibilidade de colocar fundo de tela, né, no Zoom. Então, se você colocar em opções de vídeo, você consegue colocar o fundo de tela ali, um outro fundo de tela, se você quiser. Aqueles que não tem problema, claro, tranquilo, né? Então é isso. Bem, eu sou o Hugo, minha formação é em filosofia, sou doutorando em filosofia na UFABC hoje. Minha orientadora é a Suzy Pisa, eu estudo a filosofia latino-americana, nessa perspectiva descolonial, feminista e africana, há algum tempo já, vai fazer cerca de 20 anos, mais ou menos. A gente tem conseguido, pela Associação de Filosofia e Libertação, que é a AFIL Brasil, é uma seção brasileira da AFIL, né, que é mundial, está presente em vários países. A gente tem conseguido formar, né, uma comunidade internacional aí de estudos e produção de conhecimento nessa perspectiva, né, latino-americana, africana, descolonial, né, numa perspectiva de libertação e daí por diante, né? A Analética é um fruto disso já, né? A Analética é uma associação de professores, professoras que querem produzir conhecimento nessa perspectiva. É um espaço onde a gente consegue conjuntamente aí valorizar o trabalho do professor, da professora e valorizar a produção do conhecimento mesmo. E esse é o primeiro curso ao vivo que a gente está disponibilizando. E eu quero começar agradecendo demais a vocês que estão aqui, que estão se juntando a nós e já sintam-se parte dessa comunidade. E com certeza o maior apoio é justamente ter pessoas fazendo os cursos e também oferecendo cursos, né? Porventura você produza conhecimento também e queira oferecer algum curso conosco, é só entrar em contato com a gente. Bom, esse curso especificamente, ele tem 5 professores e professoras, né? A Crislen, que eu já falei, o Roher é boliviano, é companheiro da Crislen, por isso os dois estão juntos lá hoje. Fazendo um ritual da família dele, que eles vão explicar bastante para vocês sexta-feira, vai ser bem legal. Temos aqui conosco o Presley e o Felipe também são professores, né? Daqui a pouquinho eles se apresentam aí. Esse curso surgiu da ideia justamente da gente possibilitar uma introdução aos estudos descoloniais, né, nessa perspectiva de libertação, né, que comunga toda essa comunidade internacional aí de produção de conhecimento, um pouco do que a gente tem pensado, e é claro que vai passar pelo filtro de cada um, cada uma, né? No decorrer dos encontros, vocês vão percebendo, cada um, cada uma tem a sua própria perspectiva, produz conhecimento na sua própria perspectiva, e aí um pouco a gente vai dar essa introdução para vocês. A ideia aqui não é que a gente venha dar uma aula, né, no sentido de trazer tudo pronto, né? Não, são discussões e seria muito bacana que vocês participassem sempre que possível, né, sempre que desejado, que vocês tenham total liberdade para participar, discordando, mostrando outros pontos de vista, trazendo outros professores e professoras que estão produzindo conhecimento também para dialogar conosco, né? Nós teremos acesso à plataforma Moodle, não sei se eu já mostro agora, para vocês, vocês vão receber o link ainda hoje. Quem quiser, não é obrigatório, né? Eu vou mostrar aqui, para que a gente já vença essa demanda de burocracia tudo agora, né? Deixa eu ver. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Aqui são os dados do curso. Deixa eu ver aqui. Bem isso. Aqui ele partilhou só essa tela. Deixa eu ver. Eu quero compartilhar outra tela. Peraí.
que é a plataforma que vocês terão acesso. Eu vou explicar rapidamente, em 2, 3 minutos no máximo, como navegar nessa outra tela. Pronto, agora vai. Hugo, também o Léo entrou aqui agora há pouco, também é professor do curso. O Léo também é professor do curso, muito bem-vindo, Léo. Seja à vontade. Essa é a nossa plataforma do curso. Deixa eu diminuir aqui. Pronto. Eu vou deslogar e fazer o processo do login. Vocês receberão o link vai levar vocês até a entrada da plataforma. É muito simples, gente. A entrada da plataforma é essa. Vocês colocarão aqui o login e a senha automatizados que vocês receberão a partir do e-mail de vocês, e-mail que vocês cadastraram no curso. Então, vão acessar. A minha internet está um pouco lenta aqui, peço desculpas. Vocês verão essa caixa de entrada. Podem ir para a caixa inicial. E aí vocês terão acesso ao nosso curso aqui, né? Tem vários outros da Analética, depois a gente pode ir compartilhando essas coisas. Mas aqui, pensar com os pés no chão, você entra nele e vocês terão acesso a isso daqui. Deixa eu colocar como estudante para ter a mesma visualização de vocês. Pronto. Vocês vão sempre visualizar assim, ó. Aqui tem o fórum de avisos, especificamente desse curso, só veicularemos informações deste curso, né? Vocês podem aqui configurar o seu login como participante, colocar fotinho, né, etc., se você desejar, né? E teremos o fórum de dúvidas, interações, etc., do próprio curso, né? É muito simples, é só entrar no fórum e responder, e postar, acrescentar tópicos, etc., né? Não sei se todos já tiveram experiência com essa plataforma, que é o Moodle, uma plataforma livre de educação. Ela é bem intuitiva, assim, dá para navegar tranquilo, né? A cada aula, vocês terão aqui exatamente isso daqui, ó. Então, vocês... Encontro 1, pluriversidades, né? A gente vai chamar as aulas de encontro. E aí, clicando naquele encontro, você vai ter os materiais daquele encontro, né? Após o nosso encontro de hoje, que está sendo gravado, ele vai ficar disponível aqui também. Então, aqui é o texto da aula, né? Pluriversidades, relações com o Eurocentro e a necessária refundação do conhecimento na cultura ocidental. Os textos bases aqui, alguns textos base, né? Crítica da razão tupiniquim, nós, os não europeus. E aqui vai entrar o link para a aula também. Bem simples. E depois você vai poder avançar para os outros tópicos, né? Para as outras aulas, os outros encontros. Tudo bem? Qualquer coisinha eu estarei sempre à disposição. O nosso e-mail de contato para qualquer dúvida sobre o curso, sobre a plataforma, seja qual for, é o analetica@analetica.com.br. Tudo bem? Eu vou colocar no chat aqui para vocês, se quiserem copiar. Podem mandar por ele. A gente demora pouquíssimo para atender, algumas horas. Qualquer dúvida sobre o conteúdo do curso, sobre o curso, sobre a plataforma, podem mandar por ele, um atendimento só. Tá bom? Eu acho que um pouco da burocracia do curso é isso, né? A certificação vai ser certificado de 32 horas. Nós teremos 16 horas de encontro ao vivo, né? E gravado, que vocês, caso percam o encontro, pode assistir a gravação depois. E as leituras, que pressupõem que vocês vão ler o texto da aula, vão trazer discussões daí por diante. Então, por isso, e algumas pessoas pediram, porque muitas são professoras, professores, e a rede pública, às vezes, garante evolução a partir de 30 horas, né? Então, os nossos cursos serão todos a partir de 30 horas, pressupondo aí, deixando tempo para as leituras e para as discussões também. Eu acho que é isso, né, gente? Esqueci de alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a burocracia do curso, sobre a organização, tudo isso? O link vai ser sempre o mesmo link que vocês receberam agora no e-mail, só clicar. Quem já tem o Zoom instalado, ele vai entrar direto. Quem não tinha ainda, talvez teve que instalar o Zoom hoje, então um pouquinho mais burocrático, mas sempre por aqui. Enfim.
Dúvidas, questões? Deixa eu acessar o chat, que eu não estou com ele aberto aqui. Legal, acho que é isso. Então, vou pedir para cada uma se apresentar, sem ordem estabelecida, quem quiser, os professores estão convidados aí, os três, a se apresentarem também. E também vocês, cursistas, fiquem à vontade para ligar a câmera, áudio, ou se apresentar pelo chat também, fiquem muito à vontade aí. Mais uma vez, muito bem-vindas, bem-vindos, em nome da Analética, sintam-se acolhidos. Posso começar aqui então. Eu sou Felipe Souto, sou professor do curso Pensar com os Pés no Chão. Minha formação é em filosofia pela PUC Campinas e atualmente eu sou mestrando do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC também. A minha área de pesquisa hoje é em filosofia da religião e eu estudo um autor chamado Gianni Vattimo, que é um pensador contemporâneo e dialoga bastante com questões dentro do mundo europeu a respeito da discussão com a modernidade, mas ele nos oferece elementos bem interessantes para pensar princípios de decolonização que urgem já no pensamento europeu. Então, não é bem essa a minha linha de pesquisa dentro do Vattimo, porque é dentro de filosofia da religião. No entanto, as ideias dele são aplicáveis, né, ao pensamento decolonial e há possibilidades de considerar essas perspectivas. Bem, acho que é isso. Bom, vou me apresentar. Primeiramente, vocês me ouvem? Me ouvem? Felipe, Hugo, bem com áudio? Bem com áudio. Eu sou o Presley Martins, sou professor também aqui do curso Pensar com Pés no Chão. Sou formado em filosofia pela PUC Campinas. Eu estou terminando agora o mestrado pela mesma universidade em Ciências da Religião. Sou do mesmo grupo de estudos que o Felipe. A minha área de concentração também é filosofia da religião, e eu estudo o pensador dinamarquês Søren Kierkegaard, que é um pensador muito importante para pensar a subjetividade, que pensou conceitos essenciais para o existencialismo, e ele é muito importante porque ele é um pensador assistemático e foi um dos grandes nomes aí que se opôs contra o sistema hegeliano, né? Justamente para enfatizar a subjetividade. É isso, eu já conheço o Hugo foi meu professor na graduação, e desde então nós tivemos mantendo contato junto com a Analética para pensar cursos. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos. Olá, boa tarde. O meu nome é Leonardo. Eu serei o professor do curso O Desencobrimento do Outro, a Teoria do Conhecimento e Ciência a partir da Alteridade. Apesar desse nome aqui traz tanto a questão do conhecimento, né? Vocês verão que vai ser um curso, né? Mais um comentário muito mais focado sobre a ética. A gente vai trabalhar fundamentalmente aqui questões éticas. Eu tive a oportunidade, né, o prazer de estudar aí também com o Presley, com o Felipe, né, e durante a graduação. E agora eu estou trabalhando como professor em filosofia, né, aqui no estado de São Paulo. Né, eu moro aqui no interior. Bem, é isso, né, espero que a gente consiga debater bastante sobre esses temas aqui. Mais alguém gostaria de se apresentar? Posso me apresentar também? Sim, por favor. Bom, boa tarde. Eu sou cursista aqui. Meu nome é João Victor. Eu também moro no estado de São Paulo. Atualmente eu estou fazendo mestrado em Educação Especial na UFSCar, de São Carlos. E, bom, a minha formação é muito mais... Minha formação inicial de licenciatura em Ciências Exatas.
mas eu tenho a impressão de que eu tenho feito um processo de tentar me aproximar mais da educação especial e pensar sobre esses processos de ensino para as pessoas com deficiência, principalmente a população surda, que é um pouco mais meu foco. E quando eu comecei a me aproximar de tentar entender um pouco mais a filosofia para pensar essa educação de um jeito um pouco mais amplo, eu comecei a me deparar com questões de que, sei lá, eu conhecia um pouco de discussões decoloniais, mas eu ainda sinto que quando vai pensar sobre a pessoa com deficiência, é como se fosse um nicho tão à parte que esses assuntos eu não encontro muito facilmente assuntos, tipo, como que eu vou pensar de uma maneira decolonial para pessoa surda algum assunto tipo matemática, que é a minha área. Daí eu percebo que eu comecei a ter um pouco mais de interesse, assim, por tentar estudar um pouco mais esses assuntos, para tentar pensar também sobre o meu próprio processo de formação para quando for atuar de fato. Eu acho que é um pouco disso, assim. Foi por isso até que encontrei o curso, um amigo meu me indicou. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Posso me apresentar? Bom, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Eu sou Raiane Leal, eu sou de Osório, Rio Grande do Sul. Eu sou formada em letras e a minha graduação me levou, de alguma forma, para os caminhos decoloniais. Sou mestre em filosofia. A minha pesquisa é em filosofia latino-americana com foco no Leopoldo Sea. Mas caminhando por vias dusselianas e com foco na educação. Agora, ouvindo o colega, entendo muito isso, né? O quanto os currículos, tanto para os alunos da educação básica em geral, mas também para os alunos que necessitam de uma atenção especial, o quanto nós temos uma carência de material decolonial para a formação de professores, né? Para poder trabalhar de forma mais justa, democrática, enfim, dentro da sala de aula. E eu tenho seguido esses caminhos e, por isso, eu acabo sempre entrando em grupos como esse. Estou muito feliz por estar aqui com vocês. Posso me apresentar? Eu sou Gustavo Tenório, eu sou mestrando em Direitos Humanos pela Universidade de Tiradentes, de Aracaju. Sou servidor do Tribunal de Justiça de Alagoas e venho fazendo uma pesquisa sobre a fundamentação dos direitos humanos a partir da filosofia da libertação, a partir dos estudos do professor Alejandro Rosígio Martínez, em especial, e do Henrique do Céu. Foi uma grata surpresa conhecer o curso. Eu realmente fiquei muito interessado, muito curioso mesmo, e espero que a gente possa ter bons debates aqui. Vou me apresentar também. Que é tão ruim quando a gente está nesse ambiente, a gente não sabe com quem a gente está falando, né? Ainda mais que tem invasão, enfim. Então, vou me apresentar para todo mundo saber quem eu sou, que estou aqui com a câmera desligada, aprendendo com vocês. Bom, eu sou Amanda, né? Sou professora de filosofia, dou aula para o ensino médio, educação de jovens e adultos, sou professora do Instituto Federal do Rio. E fiz minha formação em filosofia na Unesp, né? Então, sou do interior de São Paulo. E fiz mestrado em filosofia, e agora estou fazendo doutorado em educação, terminando, pensando um ensino de filosofia para adiar o fim do mundo, né? Então, quando eu vi o curso, eu me identifiquei assim com as vertentes que vocês estão debatendo, né? E vi que eu posso aprender mais, né, com outras pessoas sobre isso. Então, por isso que eu estou aqui. Boa tarde. Pode ser a próxima, Celu. Meu nome é Tamires. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o áudio? Meu computador é péssimo. Eu sou mestranda em antropologia da UFP, da Universidade Federal do Piauí, tendo iniciado já uma pesquisa na UNILA, e lá que eu conheci algumas pessoas da Bolívia que me deram o contato do Roher,
Estou aqui a convite do Roger e da Cris, porque eu estudo o novo constitucionalismo latino-americano com foco na Constituição da Bolívia, a partir de uma perspectiva decolonial, descolonial. Estamos aí nessas leituras. E eu sou advogada, formada em Direito. Deixa eu ver o que mais, eu acho que é isso. Então, tenho contato do Roger e da Cris, que eu conheci eles na Bolívia, fui fazer meu trabalho de campo na Bolívia, na Ilha do Sol, para ver como aparecem os princípios do bem viver e da Pachamama no cotidiano, assim. Então, eu fiquei alguns dias na ilha, depois, quase um mês, assim, e depois eu não consegui mais ir por conta da pandemia. Então, meu trabalho está bastante bibliográfico também. E sou no curso para aprender. Eu sou gaúcha, mas moro aqui no Piauí. Dá para ver pelo sotaque. Estamos aqui, então, aqui para aprender e para troca, assim. Eu quero um curso para aprender mesmo. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. Vou me apresentar, então. Bom, meu nome é Felipe, né? Atualmente eu moro em Dourados, Mato Grosso do Sul. E já há 4 anos, né? Eu moro aqui e venho trabalhando, caminhando e aprendendo com os Guarani Kaiowá, né? Durante todos esses anos. No momento eu sou doutorando na Universidade de Lisboa, mas eu estou aqui em Dourados, né? Continuo morando aqui por conta da pandemia e porque não tem bolsa e eu trabalho, né? Então, não tive também condições de fazer outro deslocamento aí. Então, é isso, a motivação maior de fazer esse curso é por tudo que eu já venho aprendendo com os Guarani Kaiowá e como que possivelmente dá para potencializar, né, essa relação e essas trocas a partir das palavras que a gente vai compartilhar aqui. E é isso, fui convidado pela Cris, né? Conheço ela da graduação, da época da Unesp, e aí posteriormente já à distância comecei também a ter mais diálogo com o Roger, né? Então estou muito ansioso assim para ouvir a todos, a eles especialmente já por esse histórico de amizade, né? E é isso. Boa tarde. Meu nome é Beatriz. Eu, na verdade, estou no curso por causa da Tamires, né, que a gente se conheceu num grupo de estudos sobre gênero. Eu tenho formação inicial em História, tenho mestrado também em História. Sou professora da rede pública de Sapucaia do Sul, no Rio Grande do Sul. E atualmente sou doutoranda em Educação pela Universidade La Salle, sou bolsista no La Salle. E eu trabalho com gênero, com raça e gênero, né? E percebi as necessidades de ampliar um pouquinho a minha perspectiva no sentido decolonial, assim, percebo que me trará mais respostas e vai ampliar meus estudos. Então, eu vim, na verdade, para conhecer e aprofundar um pouquinho meus estudos. Eu tenho leituras ainda muito recentes, né, nessas questões, então eu vim para aprender mesmo. É isso. Legal. Depois, quem falta, se quiser se apresentar também, por favor, esteja à vontade. É sempre ruim, né? Você chegar num lugar que você não conhece as pessoas e ter que se apresentar sempre causa um desconforto, né? Mas faz parte do processo. Ô, Bruno, por favor, vamos lá. Boa tarde a todos. Meu nome é Bruno, sou estudante de filosofia, sou aluno do professor Hugo. Bom, eu, diante desse momento, estou aqui presente pelo convite que o professor Hugo me fez. Eu li toda a proposta do curso quando ele me mandou e eu realmente achei bem interessante. Como eu estou no meu segundo semestre, eu ainda não tenho um caminho específico de conhecimento a tomar durante minha vida, para os estudos, cursos, projetos que eu vou fazer. Então, eu sou bem disposto a conhecer e aprender
e principalmente debates sobre assuntos diversos. E aí a proposta, quando o professor Hugo me ofereceu, eu achei muito interessante e quis participar. É isso. Legal. Gente, enquanto ninguém mais queira se apresentar, esquecer, eu vou mandar, eu vou passar para a gente agora um vídeo. Não sei se todos estavam aqui, eu falei da Cris e o Jorge, eles estão em Bolívia agora, celebrando o Dia de los Muertos, né? E mandaram alguns videozinhos para a gente. Eu acho que seria bem bacana, né? A gente vê agora, na ausência deles, mas aí sexta-feira eles se apresentam, tá bom? Então vamos lá, vou tentar partilhar aqui, ainda engatinhando nessas tecnologias, mas acho que dá. Aí, acho que foi. Vamos ver. Aí. Vocês ouvem o som também? Se alguém puder falar, eu agradeço. Ouvimos. Sim. Legal. O quanto a minha conexão permitir também, né? Nova tentativa. Hugo, qualquer coisa eu posso tentar daqui. Felipe, tenta daí, por favor. Você está na metrópole, né? Talvez você consiga. A minha conexão aqui é de 2 megas, então ela está pedindo arrego mesmo. Assim. Eu estou na roça também. Eu estou aqui em uma cidadezinha no interior de São Paulo que chama Pilar do Sul. A gente está ouvindo o som, mas não vendo o vídeo, Felipe. Espera aí, eu vou compartilhar. Tá. Ah, Hugo, você tem que me autorizar. Prontinho, agora acho que vai. Pronto, agora vai. Podem ver? Não dá para ouvir. Não está saindo som? Aqui eu não ouço, não. Parou, Felipe. Então, não está saindo som, né? Ou tá? Começou a sair, aí parou. Tá, eu vou Pra rodar ouvir. aqui. Tá, vou rodar, se parar vocês me falam. Como eu não conheço Tá. essa plataforma direito, então posso me confundir. Não, mas não sou eu que estou produzindo o vídeo aqui. Não é? Não, não está.
Está passando o vídeo devagarinho, de forma congelada, mas não está passando o áudio. Sai ou não? Não. Caramba. Eu acho que a gente pode disponibilizar os vídeos na plataforma depois. Melhor. Talvez seja o caso. E aí, sexta, a Crislin e o Robert comentam como que foi e tal. Então é isso, gente. Ao vivo, tentando... calma aí. Achou? Então vai. Pode ser que eu achei o jeito. Então vai. Tem uma opção própria aí para compartilhar com áudio, né? Claro, eu que... Legal, Felipe. Muito obrigado. Deu para sentir um pouco ali, né, gente? Imaginem isso num cemitério aqui no Brasil, né? Sim. Eu acho que isso vem bastante assim de encontro com o total do curso, né? O que a gente vai falar hoje, né? Eu não pretendo dar uma aula aqui, tá? Esse primeiro encontro, eu vou falar rapidamente aqui um pouco do texto da primeira aula, que depois vocês terão acesso na plataforma e poderão lê-los. São textos, cada aula a gente vai partilhar com vocês um texto bem curto de 4 páginas, um pouquinho mais que 4, né? Alguns vão até 8, outros ficam 4, 5 páginas aí. Então, cada encontro vai ter um texto teórico ali, tratando um pouco da questão, trazendo alguns autores, autoras para conversar. E o encontro a gente fala um pouquinho sobre esse texto, fala um pouco sobre a perspectiva teórica, para poder provocar discussão, debate e o ambiente mesmo, para que a gente construa o conhecimento aí, né? Então, nesse primeiro, né, que nós chamamos de pluriversidades, relações com o Eurocentro e a necessária refundação do conhecimento na cultura ocidental, ele dá um pouco assim do tom do curso, talvez, né? E claro que tudo que eu falar aqui vai passar pela minha perspectiva, né? Eu vou colocar o título da aula aqui.
A Andrea mandou em que cidade que eles estão, se é La Paz lá. Tamires, você sabe qual cidade que eles estão? Pode ser La Paz ou El Alto, que o El Alto é tipo uma cidadezinha perto, uma cidade muito grande até, e é acima das montanhas, assim. Eu acredito que é La Paz. Não dá para identificar ali. Eu também. Hugo, eu perguntei aqui para eles e eles mandaram um vídeo se mostrando e mandando cumprimento ao pessoal. Ah, que legal. Bacana. A gente passa ele também. Acho que é fundamental, né? Eles devem estar falando ali também onde eles estão e tal. Uhum. Quer partilhar aí novamente, Fê? Sim, agora eu aprendi. Tá, então vai. Não entendeu isso? Vai. É tipo um bairro, muito perto. Professora Cris Leimari e professor Jorge Chambi, nós estamos na Bolívia e estamos agora numa festividade, num ritual aimara muito importante, que é a despedida das almas, nesse período, né, que é o período Todos os Santos, conhecido em outros lugares como Dia dos Mortos e Finados, e nós estamos aqui para dar as boas-vindas para os alunos do curso Pensar com os Pés no Chão. Não podemos agora estar como presentes na primeira classe, na primeira aula, mas estamos aqui, estamos passando um pouco do que é isso que a gente está vivendo para vocês. Hola, muy buenas tardes a toda la gente que nos está viendo. Mi nombre es Roger Adán Chambi Maita. Estamos en la fiesta recibiendo a nuestros muertos y despachando a los muertos también. Va a ser un gusto poder conversar con ustedes, compartir las ideas, las experiencias. En esta oportunidad no podemos estar presentes, pero les enviamos un abrazo fraterno desde aquí de la ciudad de Chacachi, Bolivia. Muito bem. Legal. Pelo vento é provável que ele esteja em alto mesmo, né? Como a Tamires bem disse, é bastante alto lá e venta muito mesmo, acima das montanhas, né? Então, sexta-feira eles estarão aqui conosco e poderão brindar com a presença aí e vão comentar com certeza mais sobre isso. Então, gente, o termo pluriversidades, né, ele é um pouco disso, né? A gente conseguir ver cenas de um ritual desse, né, e não achar que isso seja absurdo, né, ou daí por diante, e não já negá-lo de forma preconceituosa sem saber tudo que está envolvido nesse ritual e daí por diante, né? Acho que a possibilidade de diálogo com aquilo tudo que é o diferente, o altero, né, o diverso, né? Depois a gente pode ir um pouco falando sobre esses conceitos, inclusive, a diferença sobre eles, né? Ainda que não seja o meu e que seja diferente de mim, que eu respeite como se o fosse, né? Eu acho que o termo pluriversidade, que ele está sendo bastante trabalhado nas perspectivas latino-americanas, né? E Emmanuel Levinas também dá uma grande contribuição a diversos teóricos, dentre eles o Leopoldo Zea, o Henrique Dussel, que já foram aqui citados, né? Leram o Levinas e tem ali uma contribuição com a filosofia da alteridade também, né? E eu sou bastante influenciado pelo Levinas também, assim como por Zea e por Dussel, dentre Salazar Bondi, Dina Picotti, né, e tantos outros latino-americanos e latino-americanas que a gente estuda por aí. Eu acho que o termo pluriversidade hoje ele é bastante sintético, ele sintetiza de fato e simbolicamente um pouco do que buscamos, né? Quando falamos de filosofia latino-americana, de pensamento descolonial, né? É interessante, eu conversava um pouco com Felipe Presley antes de iniciar a aula. É interessante perceber como que na filosofia brasileira hoje, de alguma forma, esses temas estão ascendendo de uma forma ao que poderíamos chamar aqui, e o próprio termo numa sátira aqui, né? Ao mainstream filosófico, né? Me parece que hoje bastante gente está começando a estudar filosofia descolonial, filosofia latino-americana, feminista, né? Isso é muito bom, sem sombra de dúvidas. Agora, o que importa um pouco saber nessa perspectiva de pluriversidade, né,
Mainstream filosófico, é isso aí. É um tema que eu ainda não vi, mas que eu gosto de utilizar, né? É aquilo, a filosofia que está da moda, né? A filosofia que está em alta, né? Daí por diante, né? Então, é importante, você percebe, por exemplo, né? Um professor, com todo respeito a todas as perspectivas, né? Inclusive as eurocêntricas, né? Que muitas vezes é o que historicamente foi se construindo, né? Aqui, de forma alguma, a gente chamaria um colega, professor de filosofia, numa instituição brasileira, né? De alguma forma, tentaria aqui deslegitimar o que ele faz, ainda que seja filosofia eurocêntrica, né? Justamente porque é um processo histórico, né? Mas é um pouco interessante a gente perceber hoje como que pessoas que estudaram durante 30, 40 anos a filosofia do Hegel, do Heidegger, do Kant, e não é à toa que eu falei 3 alemães aqui, né? Que são, de alguma forma, 3 eurocêntricos, né? Que produzem filosofia eurocêntrica durante muito tempo, né? E, de repente, começam a estudar filosofia e racismo, né? Isso é bastante interessante, a gente pensar nesse momento histórico da filosofia brasileira, né? Quais são os processos epistemológicos que estão envolvidos aqui, né? De fato, hoje, quando se fala de filosofia descolonial, né? Do que a gente está falando, né? Quais são aqui, né, os métodos, né, de produção de conhecimento que estão envolvidos nessa filosofia, né? Será que, e aqui é uma pergunta que eu vou deixar para o curso todo aqui, né? Será que não tem muita gente, por exemplo, chamando filosofia descolonial e está utilizando métodos colonizadores, por exemplo? Né? Será que muitas vezes uma filosofia que se chama, inclusive feminista, né? Inclusive antirracista, né? Muitas vezes não está utilizando métodos e praxes, né? Que são o contrário daquilo que se propõe enunciando, né? Então, acho que o curso a gente pode, eu pelo menos pretendo tensionar bastante nesse sentido, né? Em todas as aulas que eu estiver presente. A gente vai se revezar bastante entre os proponentes do curso, né? Mas sempre estaremos aqui presentes sempre que possível. Mas eu vou propor um pouco um tensionamento nesse sentido, né? O que a gente está chamando hoje? Filosofia latino-americana, descolonial, africana e feminista, né? E isso é um pouco do que eu tenho bebido como fonte mesmo, assim, na fonte das comunidades onde eu participo, né? Dentre elas, a FIL, eu já falei para vocês no comecinho, como não tinha muita gente presente, eu vou falar de novo, é a Associação de Filosofia e Libertação, né? A gente está crescendo bastante no Brasil, a gente está solidificando a associação, a gente vai sempre falar dela aqui, né? E a Analética é minha praxis cotidiana aqui, a gente está construindo essa instituição nessa perspectiva também, né? Então, a pluriversidade epistemológica, ela vem justamente nessa perspectiva de perceber, primeiro, há diversas formas de produção de conhecimento tão amplas e tão plurais quanto há diversas culturas, né? Então, me parece bastante limitado, né, querer restringir a produção do conhecimento apartando-a da produção cultural, né? Eu citaria aqui como um grande exemplo que está bastante surgente hoje, né, bastante novo e surgindo com muita força, os feminismos comunitários, né, que parte de algumas culturas bolivianas, né, e ele tem ganhado aqui bastante força nas discussões feministas, né? A Julieta Paredes, né, é uma das grandes proponentes aí na teoria dessa virada epistemológica do feminismo, né? Criticando, inclusive, muita outra produção feminista eurocêntrica e daí por diante, que reproduz, né, de alguma forma, machismos dentro de uma reflexão que se pretende feminista, né? Então, eu acho que a gente está nesse momento de discussão, né, de fato, discutir a partir da epistemologia, né, a partir da produção do conhecimento, dos métodos de produção do conhecimento, o que é essa pluriversidade, né? E, primeiro, né, quais são os critérios, né? Então, nem tudo é filosofia, a gente sabe disso, né? Nem tudo é sociologia, nem tudo é... Então, quais são os critérios epistemológicos que me permitam validar aqui, né, permitam legitimar o que é uma filosofia latino-americana, o que é uma filosofia feminista, o que é uma filosofia, e daí por diante, né? E o anticolonial, né, não sei se vocês viram na divulgação do curso, a gente colocou essa palavra, né, anticolonial, ele é um dos critérios, né?
Então, tudo aquilo que se chame descolonial, decolonial, etc., de alguma forma, se não for anticolonial, né, se na sua forma, no seu conteúdo e na praxis não tem o elemento anticolonial, talvez não seria legítimo chamá-lo de descolonial, de decolonial e daí por diante, né? Por quê? Porque o que permite é justamente o critério da anticolonialidade, né? E qual anticolonialidade? Não é uma para cair na outra também, né? É qualquer colonialidade, né? E aqui as epistemologias de libertação, seja pedagogia, sociologia, psicologia, filosofia, teologia, né, etc., né? Todas as epistemologias de libertação, elas têm isso muito forte desde o seu princípio, né? E a partir dessa perspectiva que eu proponho pensar, né, a pluriversidade desde uma perspectiva de libertação, que pressupõe que nós, seres humanos, não somos perfeitos, né? Não vivemos no céu, né? Ou no céu, em céus possíveis de serem imaginados, né? E por conta dessa imperfeição, nós sempre reproduziremos, né, mais ou menos, dispositivos de domínio, de opressão e daí por diante, né? E desde essa perspectiva, então, é possível e me parece que é muito sensato pensarmos, sentirmos, né? O pensar e sentir aqui também não tem diferença, né? Inclusive alguns autores usam pensar, sentir, né? É possível pensar, sentir, né? Que, né, a nossa praxis cotidiana ela deve ser de libertação, né? Ou seja, ela tem que, primeiro, reconhecer que eu mesmo reproduzo esses dispositivos de domínio, de opressão diariamente, cotidianamente, né? Porque senão, gente, a gente cai em algumas coisas que a gente tem visto por aí, que, a meu ver, é muito ruim, atrasam muito as lutas progressistas, né? No sentido de que eu imaginar que nós, desse grupo aqui, já somos libertos, né? Então a gente começa a ser... Esqueci a palavra, né? Mas a gente começa a ser validadores, né? Ou legitimadores de outras reflexões ou não. Mas a gente nunca olha para a nossa mesma, né? Então isso tem sido reproduzido assim muito, eu tenho percebido isso, sou militante social, atuo em lutas sociais, em movimentos também, inclusive partidários, né? O que não é o caso de trazer para cá, mas só para dizer que isso tem sido um grande limitador das lutas sociais, né? Um grande limitador, né? Imaginar que, de alguma forma, um grupo específico do qual participo tem a resposta para os problemas e os outros não, né? A meu ver, esse é o princípio primeiro, né, que permite o desrespeito à alteridade, à pluriversidade, né? Quando a gente acha que a partir da nossa perspectiva a gente pode validar outras perspectivas ou não. Esse eu acho que é o primeiro princípio ali, né? O Adorno fala bastante disso quando vai falar de violência, eu acho magnífica a reflexão que ele faz. Ele fala, olha, o que permite, né, o fascismo, um totalitarismo, né? Vamos lembrar dos nossos ritos cotidianos, por exemplo, o trote. Ele dá como exemplo o trote universitário, olha só. Quando a gente precisa passar por um rito de violência para legitimar uma passagem para algo melhor, esse já é o princípio do totalitarismo, do imperialismo, né? Vamos passar essa fala do Adorno, porque a gente está falando aqui, né? Se a gente não reconhece que nós, cotidianamente, reproduzimos, né, esses dispositivos de violência, isso já é o primeiro princípio para o desrespeito à totalidade, para o desrespeito à pluralidade, à alteridade e daí por diante, né? E é, portanto, o primeiro princípio que permite os totalitarismos, os fascismos e daí por diante também, né? Então, isso eu acho uma discussão muito boa, né? Aí no texto da aula, eu trouxe algumas citações ali, deixa eu fazer uma só. Quando eu começo a falar sobre isso, eu trago um pouco todo aquele estudo que quem já faz parte quem já estuda, quem já participou de reflexões da filosofia do Henrique Dussel, que é um pouco a minha base central aqui, né? Da filosofia latino-americana. Todo mundo sabe um pouco o que é o eurocentrismo, né? Mas permitam-me aqui citar para que a gente possa partir de um lugar comum aqui, né? E aí vocês terão acesso ao texto completo depois no Moodle, tá? Então vamos lá. O eurocentro, vocês preferem que eu mostre para vocês acompanharem lendo também? Acho que fica melhor, né? Que daí não é som, nada, é mais fácil. Acho que vocês já estão vendo, né? Então vamos lá. Só essa citação aqui. O eurocentro, a partir da filosofia, nega a metafísica, transforma o eu em centro ontológico do universo.
transforma a Europa em centro geográfico do universo, sendo eu, ser racional, centro do universo e o centro do universo é a Europa, segue que a Europa é o eu, ser racional do universo e todo o resto que não seja o mesmo que é este centro, que não esteja neste centro, que não pense como ele é objeto e, portanto, está a seu serviço. Esta é a dialética dominadora europeia, na qual, na tese, antítese e síntese são todas elaboradas pelo mesmo. Não há espaço para o outro ser. Ou seja, apesar do fato de que a Europa justifica-se enquanto dominadora legítima por causa desta forma de pensar, nós, os dominados, não temos possibilidade de fazer antítese, de argumentar, de reagir, pois afinal não somos. Afirmações como que os índios são apenas bestas, são bárbaros, são outra coisa que não nós, e portanto deve ser submetido a nos servir, a meu ver, ainda hoje, demonstra como pensava um europeu no contexto da invasão europeia à América. E muitos pensam ainda hoje. Bom, então uma citaçãozinha simples aqui, que eu tirei do meu TCC, inclusive, e ainda hoje eu percebo erros de língua portuguesa, etc. TCC é aquela coisa, né? Mas é para dizer que há algum tempo, esse TCC, por exemplo, eu apresentei em 2008, né? Então faz um tempinho já. Desculpem pelos erros de português, mas só para dizer. Essa lógica interna, né, que funciona para o eurocentrismo é, de alguma forma, também uma lógica muito parecida que a gente reproduz cotidianamente, né? De uma forma a racionalizar todos os processos no modelo de razão que é extremamente classificatório, redutivista, preconceituoso. Né? Tudo isso faz parte da nossa própria razão, da nossa própria forma de racionalizar a vida cotidiana. E aí a gente reproduz essas coisas sistematicamente, sem sequer perceber. Tem outro textinho que eu escrevi que isso fica bem mais claro, que é escapar de uma caixa, ponto de interrogação. Você acha ele fácil na internet também? Eu posso disponibilizar para vocês no Moodle também. Nesse texto eu mostrei como que, dentro de uma perspectiva, é claro, mostrei como que os estudantes de filosofia, né, são colocados dentro de uma caixa que eles não sabem que existe, né, e que durante 3, 4, 5 anos, a depender do curso, eles vão ajudando e sendo geridos e sendo produzidos como estudantes dentro dessa caixa. E depois que eles saem da graduação, né, eles não se dão conta ainda que existe essa caixa e passam a fortalecê-la desde fora da graduação. Né? Então aqui eu estou chamando a atenção por quê? Né? Muitas vezes o colonialismo, né, os mecanismos de dominação, né, os mecanismos de reprodução dessas violências, eles são totalmente acolhidos e incutidos por nós culturalmente, né? E como que a gente vai reproduzindo isso sem se dar conta, né? Isso é muito grave, né, gente? Por quê? E aí eu vou já encaminhando para o final, para a gente poder conversar, dialogar, se vocês tiverem questões, etc., né? Mas para dizer o quanto que, de alguma forma, muitas vezes a gente tem um certo viés iluminista, né, de achar que encontrou a solução para muitas coisas, né, e, portanto, a gente começa, a partir dessa pretensa solução, classificar, reduzir, né, e, inclusive, desrespeitar o outro, a outra, a diversidade, né, porque a gente imagina que encontrou a solução certa, né. Então, é um pouco disso que eu quero chamar a atenção, para que a gente possa, nesse curso, né, de fato estarmos abertas às discussões, inclusive discutir bastante, né, trazer dúvidas, etc., para a gente poder, de fato, produzir conhecimento de forma plural e de forma respeitosa aqui, né. Teria tantas outras citações, eu trago também o Leopoldo Zea, trago o Roberto Gomes, que são autores que estarão presentes no curso todo aqui, né. Eu acho que nesse texto eu não fiz nenhuma citação a Julieta Paredes, que eu tenho lido muito agora, mas com certeza eu disponibilizo o texto dela também. Né? Então, é um pouco disso que eu queria trazer para essa primeira aula, queria poder ouvir vocês também, inclusive nós, professores, podemos também participar e
discutir sobre isso, né? Se me permitem, quero fazer uma última citação do Roberto Gomes, não precisa nem mostrar, mas que eu acho muito legal, que eu gosto bastante também, né? Sobre a própria cultura brasileira e a forma que a gente produz conhecimento na cultura brasileira. Ele diz assim, ó: o conformismo brasileiro encontra aí seu terreno de eleição. Justificar, por exemplo, sua própria condição, dependência, insolvência política, jogos de privilégios, através de um simples: o brasileiro é assim mesmo. Eis o que impede que seja criado entre nós uma atitude tipicamente brasileira ao nível da reflexão crítica, proposta e assumida como nossa. Desconhecendo-se, mal sabendo de uma razão tupiniquim, o brasileiro aliena-se de dois modos: rindo de sua importância ou delirando em torno do país do futuro, em variados anauês. Na verdade, conformismo e ausência de poder crítico, pois, nos dois casos, há um abandono. Deixa como está para ver como é que fica. E uma esperança mágica. Dá-se um jeito. Então, a minha participação nesse curso é um pouco nessa perspectiva de tensionar-nos, né, e a mim mesmo primeiro, né, cada vez mais a tentar encontrar critérios críticos, né, para pensar a produção teórica, né, e, sobretudo, que essa produção teórica parta da nossa praxis, né? Como bem diz o grande mestre Paulo Freire, né? Só quando aquilo que a gente fala está de encontro com aquilo que a gente faz, né, que pode ser aceito como critério de produção de conhecimento, mas também de vida, né? Porque se a gente fala uma coisa e faz outra também, aí não adianta, né? Então, um pouco disso, minha gente. Muito obrigado pela atenção. Gostaria muito que a gente pudesse dialogar, conversar, debater agora. Valeu. Hugo, eu queria fazer um comentário aqui para que as pessoas também vão se sentindo à vontade, né, a dialogar. E eu acho que essa exposição inicial que você faz dá o tom daquilo que o curso se propõe a realizar, não é? O tom no sentido de poder mostrar não só aos integrantes como alunos, mas a nós também professores, de a urgência de fazer essa discussão dentro e fora da academia. Isso porque você aludiu, né, algumas vezes, né, quando nós temos vários professores produzindo filosofia que, de repente, trocam uma base de filosofia de 20, 30 anos e passam a pensar outros temas, e qual é o viés, né, vamos dizer, de inclinação para que esses temas sejam pensados. E eu acho que a discussão desse curso passa a poder compreender que o nosso viés, a nossa inclinação para pensar esses temas não está dentro de uma lógica pela crescente de temas decoloniais, que tem se visto realmente dentro da academia nos últimos, de uma discussão muito recente, né, pelo menos assim, nos últimos 5, 4 anos, se cresceu muito a demanda pelo tema decolonial. Não que ela não existisse antes, mas muita gente boa já estava discutindo isso antes, vide a sua produção que está anterior a isso. Então, isso é um ponto, um comentário, né, para demonstrar, assim, a necessidade da gente, só reforçar, né, aquilo que você já disse, da necessidade da gente buscar sempre o diálogo com essas perspectivas. Agora, outra coisa que eu queria trazer aqui como elemento também para o nosso debate é que essa pluriversidade, ou não sei se a gente pode chamar isso, você pode me responder, de uma pluralidade epistemológica, de uma pluralidade de vias de compreensão, é algo que, para nós, pode ser muito simples de compreender que elas existam, né? A gente que já está discutindo isso aí há um tempinho, isso é muito presente. Agora, isso não é óbvio. Isso não é óbvio para as pessoas dentro da academia e isso não é óbvio, sobretudo, para as pessoas fora da academia. E aqui eu queria aludir a uma reflexão que é feita desde a filosofia, no sentido de quando a gente pensa filosofia enquanto metafísica.
pensar filosofia enquanto metafísica é pensar a continuidade da colonização, do poder. E também a filosofia precisa sair dessa lógica metafísica para passar, por exemplo, a sua desconstrução, né, a sua decolonialidade. Acho que esses são elementos aqui que conversam e a gente pode dialogar com eles, né? Acho que é isso. Não sei se alguém mais vai completar, vai questionar, né? Legal, Felipe. Eu acho que é legal como estamos em poucas, né? A gente fazendo bate-papo mesmo, né? Mas se você quiser, como você fez, você dirigiu a pergunta, né? Eu acho que é uma grande questão, né? Porque eu vou começar pelo final, né? Quando a gente compreende metafísica, né? Eu creio que você está se dirigindo à metafísica clássica, né? A metafísica como aquilo que transcende, como elemento uno, né? Que tudo leva para o ser e toda a reflexão estaria aí de acordo com isso, né? E que, sobretudo, fundamenta uma epistemologia da adequação das coisas à mente, de uma adequação das coisas a uma lógica, etc. É uma ideia. É uma ideia, isso. Legal. Eu fiz questão de fazer essa diferenciação, porque como eu te conheço, eu sabia, né? Mas hoje, por exemplo, se a gente pega a filosofia africana brasileira, né, qual eu tenho mais contato, sendo produzida aí por um grande amigo, Eduardo Oliveira, né, Advênia, né, quem mais? Enfim, vários outros e outras, né, o Anderson, né, Flor do Nascimento. Eles produzem uma filosofia africana dentro de uma perspectiva de que, né, o próprio culto religioso e a dimensão religiosa das culturas africanas, elas não são metafísicas no sentido clássico da palavra, né, como você bem mencionou, né? Elas são metafísicas no sentido que a gente compreende na cultura ocidental bem mais contemporâneo, de que os elementos simbólicos, né, que transcendem a nossa realidade biológica, eles são imanentes, porque eles estão a todo momento, né, numa relação com a materialidade das coisas, né? Então, primeiro eu faria essa primeira diferenciação, né, que tem diversas perspectivas metafísicas. A metafísica clássica, sem sombra de dúvidas, né, que é um grande peso da filosofia ocidental aí, essa questão de separação mesmo entre a realidade material, né, e aquilo que, de alguma forma, a fundamentaria, seja nos conceitos, seja numa espiritualidade específica, numa teoria específica e daí por diante, né? E aí, fazendo essa separação, aí sim, né, eu penso que é importante denunciar, inclusive, essa metafísica que é uma metafísica de exclusão, uma metafísica de domínio mesmo, né? E que muitas vezes foi usada pelo domínio. Na dissertação de mestrado, por exemplo, eu fiz uma reflexão ali sobre o conceito de subjetividade culpável dentro da cristandade medieval, né? O quanto que a igreja medieval utilizou, né, uma certa subjetividade culpável nas pessoas e que ela incutia isso a todo momento para poder se sobrepor política e economicamente, né? Então as pessoas muitas vezes se submetiam, como se isso não existisse hoje, né? Estou falando no passado, mas como se a cristandade medieval não estivesse aqui também agora, né? Aqui eu digo no mundo contemporâneo, né? Mas para dizer, né? As pessoas, por sentirem culpa, elas recorrem necessariamente àquela instituição que quer dar a libertação dessa culpa para elas, né? Então eu concordo totalmente com isso, né? Essa metafísica ocidental, sobretudo, né? Ela é uma metafísica do domínio e a filosofia, quando recorre a essas mesmas formas, né? Ela, sem sombra de dúvidas, é uma filosofia da totalidade, né? O Emmanuel Levinas tem reflexões belíssimas sobre isso, né? E aí, meu caro Felipe, eu quero chegar no começo da sua questão, que é, esses dias eu fui apresentar o projeto numa disciplina de doutorado, né? Eu terminei o mestrado em 2012, né? Não tinha certeza alguma se eu faria o doutorado um dia ou não. A minha vontade era de que não, né? Mas aí pelos amigos, né? Vamos, faz lá. Tá bom, vou fazer e tal. Aí entrei, esse ano consegui entrar, ainda bem, né? Doutorado e tal. E aí eu fui apresentar o projeto lá. E aí uma das perguntas que eu recebi, meu caro Felipe, vindo inclusive de professores, que são professores, pós-doutores e estudam, né, há décadas filosofia, você está dando como pressuposto de que a cultura ocidental é uma cultura de opressão. Né? E aí eu me desloquei, por quê?
Porque para mim isso era tão óbvio que eu não precisava dizer isso no texto, né? Eu dizendo a cultura ocidental é de opressão, hegemonicamente falando, para mim isso já tinha, né? Todo mundo já estava ciente disso. E é o que você fala, eu não sei se por desconhecimento, não sei se por alienação, ou se por muitas vezes por ideologia mesmo, safadeza, né? Isso é dado como não óbvio, né? Porque para mim eu olho da janela para fora aqui, eu estou vendo que é isso, né? É uma cultura que de fato ela se tornou hegemônica e ela hegemonicamente é uma cultura de opressão, de exclusão e, como vai dizer um Attila Mbembe, de morte, né? Onde o Estado se organiza sistematicamente para matar aqueles que podem morrer e para deixar morrer aqueles que ele acha que podem morrer. Né? Então, para mim, isso tudo é muito óbvio, porque eu estou estudando isso há muito tempo, eu vejo isso quando eu saio para a rua, etc, etc. Agora, para as pessoas não é tão óbvio assim, né? Na produção do conhecimento, isso não é tão óbvio, né? E aí eu acho que vem esse sentido de pluriversidade mesmo. Muitas vezes eu acho que a gente precisa voltar ao início, né? Engatinhar e pegar na mão das pessoas mesmo e falar, ó, vem cá, é de opressão por causa disso, disso e disso. O conceito de totalidade, né? Lá de Heráclito até Hegel, né, é um conceito que, de alguma forma, ele foi historicamente constituindo estruturas metafísicas de opressão e de domínio. Né? Então, acho que você está certíssimo, assim, Felipe. Eu tenho feito muito isso pedagogicamente mesmo, sabe? Aliás, fui fazer pedagogia um pouco para tentar encontrar uma paciência que eu já não tinha, né? Que é justamente isso, pegar na mão e dizer, ó, vem cá, tá vendo isso aqui, né? Ó, olha lá quando os gregos começam a chamar os que não falam bem o grego de bárbaro, né? Porque vem daí a raiz da palavra, né? A palavra bárbaro, né? O Leopoldo Zea mostra no discurso Desde a Marginalização e a Barbárie de forma fenomenal, né? A palavra bárbaro vem de quando os atenienses falam, olha, esses povinhos aí não falam nem o grego direito, né? E aí, por que isso é importante? Porque só quem fala bem o grego e o domina bem é capaz de tocar, né, a essência, né? E a partir do logos, que é a racionalidade discursiva, expressar o ser das coisas. Então, todos os outros que não falam bem o grego não conseguem expressar, tocar o ser das coisas, né? Então, o que seria isso, né, Felipe? Se não é uma estrutura metafísica de opressão aqui e de exclusão de todos os outros povos que não são aqueles que falam bem o grego, né? Aí depois na cristandade medieval, né? Só quem é filho de Deus, né? Então vamos fazer as cruzadas, né? Vamos dominar aquele espaço lá, que aquele espaço é nosso. Vamos fazer a Inquisição, queimar as bruxas, né? Por quê? Porque eles não são. Então, essas estruturas metafísicas, né, elas são... E aí, poderia ficar aqui o dia inteiro só falando disso, né? Mas vamos pegar um momento mais próximo, é o debate de Valladolid, que o Dussel gosta muito de falar, né? Você arma um debate, né, numa civilização para decidir se um povo invadido e dominado é ser humano ou não, porque se ele não é tão ser humano como nós temos legitimidade na invasão, né? Depois as guerras também são um pouco disso, né? Nós, povos civilizados, vamos lá ensinar para aqueles lá, né? Então podemos guerrear. Então essa estrutura de opressão, ela está na cultura ocidental intrinsecamente aqui, né? Por diversas vias metafísicas, materiais e simbólicas, né? Ela vai se formando como uma estrutura de fato que leva a nossa prática a ser uma prática violenta de opressão e de exclusão do outro, né? Exclusão do outro. E, portanto, impeditiva das pluriversidades. Aí. Hugo, isso é genial, porque, desculpa tomar aqui uma espécie de diálogo entre eu e o Hugo, mas prometo que é a minha última pitada. Porque quando você fala, você abre uma perspectiva pedagógica muito interessante para a gente pensar aqui, né? Então, assim, a sua forma de exposição é pedagógica a ponto de que a gente compreenda a construção disso nos dias de hoje. E por que eu estou falando isso? Porque você sabe, eu já disse aqui no início, né? E às vezes é difícil não falar dele, né? Que é o que eu estudo hoje, que é o Vátimo, e que é um autor que pode ser muito bem criticado, tanto por quem é da área dele, da hermenêutica, quanto para quem não é da área, sobretudo, né? Só que ele escreveu um texto publicado em 2009 que se chama Comunismo Hermenêutico, de Heidegger a Marx. E esse texto ele escreveu com o Santiago Zabala, que é um argentino, mas que atualmente vive como professor na Espanha.
E nesse texto, eu tenho PDF, inclusive, eu posso, de alguma forma, compartilhar, né, com quem queira. Nesse texto, ele mostra que isso tudo que você falou, enquanto uma construção, né, assim, os bárbaros são os gregos, depois na sociedade, desculpa, os bárbaros são os não gregos, né, os que não falam grego, são os excluídos. Depois, na sociedade medieval, vamos dizer assim, os bárbaros são aqueles que não são, que não fazem parte da cristandade. No ambiente capitalista, no ambiente moderno, pós-moderno, para o Vátimo, esses bárbaros tomam outro nome. Aqui eu que estou lendo a partir do que você está falando, tá? Não é Vátimo dizendo isso. Mas a tese dele é de que todos aqueles que são excluídos hoje pelo sistema capitalista são, então, silenciados. Necessariamente o Estado não mata. Pode matar, como você bem colocou aí a partir do Mbembe, mas o principal ponto da violência metafísica hoje é o silenciamento, que é ainda mais cruel, quando a pessoa não tem a possibilidade de ser ouvida e de voz, e etc. Com isso, acho que a gente pode pensar assim, aqueles que não têm voz, aqueles que são os mais fracos, aqueles que ele gosta de chamar, né, os déboles, ou aqueles que estão às margens, e justamente às margens porque não ocupam o centro do poder e o centro do pensamento, esses todos, por aqueles que estão no poder, são vistos como os bárbaros, os novos bárbaros, né? Então, aí ficaria a questão, né? Será que os novos bárbaros são justamente os não capitalistas, aqueles que regem como sistema, aqueles que mudam as formas de pensar? Até porque, nesse livro que eu estou dizendo, o Vátimo critica, por exemplo, o caminho de uma filosofia analítica, e aqui me desculpem, né, aqueles que a seguem, mas ele pontua uma crítica à filosofia analítica, afirmando que a filosofia analítica é aquela que sustenta uma forma cientificista e capitalista de produção de conhecimento. E aí, por isso, precisa também de uma inversão desse sistema. Mas aqui uma contribuição em cima da sua fala para a gente poder fazer essas comparações, né? Acho que ele é um texto que pode ser interessante também abrir para discussão. Bom, prometo que eu não falo mais nada aqui até o final, porque todos possam falar. Obrigado. Tem algumas mensagens no chat. O Gustavo mandou uma mensagem. Ó. A Andréia também. O Fanon usa a expressão epidermização, né? Legal, muito bem lembrado, Gustavo, aqui. Ecologia de saberes. Muito bacana, Gustavo. Seria uma ecologia de saberes, né? Eu nunca pensei nesses termos. Fica a dica aí para a gente começar a pensar nesses termos, né? Acho que ele mencionou aqui uma lógica necrófila, né? Do Boaventura, bacana. Muito legal. Muito legal. Mas, gente, está aberta a palavra. Não precisa necessariamente ser pergunta para mim, muito pelo contrário, né? Se você quiser ouvir os colegas sobre alguma coisa também, as colegas principalmente. Eu sou um cara que tô tô bastante chato, assim, em relação em dar prioridade às mulheres e tal. E aí, quando tem mulher presente, eu fico até... Peço desculpa, porque eu falo muito, né? E aí eu tento cada vez mais restringir as minhas falas, minhas exposições, para poder deixar as mulheres negras e negros também, indígenas. Falando em indígena, a gente está produzindo um curso muito legal do pensamento indígena brasileiro pelo FABC. Vai ser um curso gratuito. Assim que saírem as inscrições, eu chamo vocês aqui e falo para vocês. Vai ser bem legal. Nós fizemos um agora de introdução à filosofia latino-americana. Nós tivemos 500 inscrições. Foi muito bacana também. E esse outro vai ser também muito legal. E aí pessoas indígenas que estão produzindo pensamento que darão o curso, né? Todos eles. Vai ser muito legal. Hugo. Olá, Leonardo, pode dizer. Estava pensando aqui, fazer uma pergunta.
Você estava falando dessa questão, né, de que quando a gente está pensando a questão, né, da colonização, da colonização da cultura, etc., por aí vai, né, as diferentes formas de se colonizar, né. E daí a gente tem como pressuposto, né, isso até esse ponto eu concordo, né, de que, por exemplo, assim, né, a Europa, né, o eurocentrismo, a civilização ocidental como um todo, né, ela apresenta uma violência, né, ela é violenta, seja de forma explícitas ou implícitas, né. Então, aqui eu concordo, mas eu só queria pensar, assim, o seguinte, seria mais ou menos o seguinte, caso a gente deu a sorte, né, o azar, etc., né, aconteceu esse evento aleatório aí de que a gente foi colonizado pelos europeus, né? Mas poderia, de repente, ter acontecido por algum outro povo, né, porque povos, assim, que apresentam uma cultura, vamos colocar assim, bélica, né, não é exclusividade, assim, da cultura europeia. Por exemplo, poderia ter sido assim, não sei, de repente, né, os chineses. Então, eu queria pensar, assim, o seguinte, né, então, principalmente quando a gente pensa, né, sobre, se a gente vai tentar superar, né, essa cultura de dominação, né, então o que a gente faz? A gente geralmente vai buscar outras referências, né, então, e a gente, né, trabalhando aqui em filosofia da libertação, a gente busca, assim, também, né, povos originários, né, a gente sabe também que acontece, assim, coisa semelhante aqui dentro dos povos originários, a gente tem algumas filosofias, assim, interessantes, né, porém, algumas também apresentam, assim, problemas, apresentam também, assim, desigualdades, apresentam também preconceitos. Então, o que eu estava pensando, na verdade, acho que eu não consigo, assim, exatamente formular uma pergunta precisa, né, mas seria, assim, mais uma questão de hipótese, né, assim, se não fosse os europeus, né, como seria, né, será que a gente teria, assim, estaria discutindo também colonização, né, assim, outras, né, também, não veria, assim, violência também de outros povos, né, tipo, ou seria de outra forma, não sei, acho que quando a gente trata, assim, né, pressuposto, assim, a civilização europeia, assim, né, a civilização ocidental, ela é violenta, né, ela apresenta, assim, uma dominação, né, mas o que eu tô querendo dizer, acho que é isso, assim, seria essa vontade de dominação, né, essa vontade, assim, de subjugar o outro, né, para satisfazer, assim, meus próprios interesses, satisfazer meu ego, né, ela também não residiria, assim, um pouco, assim, não sei, da condição humana, né, tipo, uma coisa, assim, interna, assim, do homem, né, tipo, que vem das suas pulsões, que você não consegue regular e que seria uma consequência necessária aqui, tipo, da nossa condição. Seria mais ou menos isso que eu queria perguntar. Entendi, Leonardo, muito bom. Dá para a gente fazer bastantes reflexões a partir disso, né? Mas eu vou ser bastante breve, como eu falei, para dar mais espaço para todo mundo falar. A gente percebe, Léo, como que eu resolvo essa questão, né? Isso não é natural de ser humano, domínio e opressão, né? O Emmanuel Levinas me ensinou muita coisa, assim, né? Que é o quê? O que nós somos por natureza, né? Nada. Nós não somos nada por natureza, né? Nós vamos nos formando de acordo com a sociedade onde vivemos, né? Então, para responder sua pergunta, qual que é a perspectiva, né? Nessa perspectiva de alteridade do Levinas, né? É possível viver sem o domínio? É possível viver sem dominar alguém? Sim. Percebe? Não só hipoteticamente, como a gente percebe que há culturas, né? É claro que muitas vezes culturas pequenas, né? Etos pequenos, né? Onde poucas pessoas participam de uma comunidade, etc. É a possibilidade de, sim, sobreviver sem que ninguém domine ninguém. Ora, se é possível, na teoria e na prática, é possível que a humanidade viva assim. E não é natural. Porque se fosse, essas comunidades também dominariam umas às outras, né? O Henrique Dussel dá uma resposta um pouco menos otimista que o Levinas, e que eu acho interessante considerar também, né? No Ética da Libertação, na Idade da Globalização e da Exclusão, ele faz ali 90 páginas de introdução ao livro, né? E nessas 90 páginas tem muita coisa que eu acho bem legal ali, né?
que é o quê? Ele mostra como que a humanidade, até 1492, ela sempre se configurou em sistemas interregionais. Né? Que são esses sistemas interregionais? Né? São sistemas onde você tinha diversos centros e esses centros, eles eram coabitados, eles se coabitavam. Né? Então, quer dizer, você tinha um centro lá da cultura Banto, esse centro ele era totalmente coexistente com a cultura chinesa, por exemplo. E havia um intercâmbio cultural ali. Né? A partir de 1492, o que acontece? Pela primeira vez na história da humanidade, um único centro pretende que seja o único e pretende dominar todos os outros, não aceita coexistir com outros centros. Né? Dizer isso é dizer que a história da humanidade sempre foi paz e amor, e quando chegou na modernidade, o demônio veio para a Terra e, portanto, a Europa é a única cultura dominadora, etc. Não, de forma alguma. Né? É reconhecer que sempre sim teve opressão, teve domínio, teve. Agora, com a modernidade e, sobretudo, com o capitalismo, há uma acentualização desse domínio, dessa opressão, como estrutura fundamental do modelo de sociedade. Essa é uma grande diferença, percebe? E se a gente vai ver isso um pouco mais, a modernidade, e aí a gente vai retroagindo. Na cristandade você já tem aspectos disso. No Império Romano você tem aspectos disso. Na Grécia Antiga você tem aspectos disso. Então, quer dizer, primeiro, né, eu estudo a cultura onde eu vivo, né? Não dá tempo de estudar todas as culturas. Então, essa seria a resposta mais fácil, né, Léo? Então, tipo, outras culturas, não sei, Léo, estou estudando a minha. Agora, se a gente for querer, de fato, né, fundamentar epistemologicamente isso, é entender como que na cultura ocidental sempre houve, né, essa estruturação que eu acho que o Felipe falou bem, que é a configuração de metafísicas, né, que estruturam a vida cotidiana a partir do domínio e da opressão, estruturalmente, portanto, né, e o como que na modernidade, no capitalismo, isso se radicalizou muito, assim, de forma inimaginável e de forma globalizável. Né? A primeira vez que a gente está vivendo uma globalização. Né? Aliás, essa pandemia é o primeiro evento mundial, de fato, que todos os povos estão vivendo ao mesmo tempo, né? O primeiro evento. Né? Então, Léo, é uma resposta que é bastante difícil, mas a gente tem aqui algumas perspectivas apontadas que nos levam a um caminho aqui. E daí, né? Que sempre houve opressão. Né? A questão é, numa perspectiva de libertação, eu preciso partir aqui de um critério de fatibilidade que é o seguinte: é possível viver de forma menos opressora? Com menos domínio? É possível organizar um Estado, organizar um sistema legal, organizar um sistema médico, né, de saúde, né? Entende? Então, é possível hoje, na prática, nós sermos menos opressores com aquilo que dispomos culturalmente? Né? Então, acho que o pensamento de libertação descolonial ele vai por aqui, né? Ele vai justamente pensando a partir dos nossos problemas, a partir da nossa realidade material, se isso é possível ou não. E daí a gente vai pensando e fazendo ao mesmo tempo, né? E promovendo práticas menos opressoras aí a partir disso. Então, não tenho a pretensão de responder, Léo, mas eu dei alguns caminhos de respostas aqui diferentes, né? Que ajudam a gente a pensar sobre a questão. Assim. A gente colocou mais ou menos como teto para os nossos encontros, gente, até às 16 horas. Isso não quer dizer que necessariamente a gente tenha que acabar às 16, se a conversa rolar um pouco mais, a gente pode ficar um pouquinho mais. E também não quer dizer que a gente tenha que chegar às 16, né? Então, só para vocês ficarem mais tranquilos, vai ter dia que a gente fala, não, tá bom por hoje, né? Todo mundo tá meio cansado e tal. Tem dia que não. Hugo, vai depender bastante de vocês também. Se quiser responder a pergunta ali da Tamires, que está no chat. Ah, legal, E aproveitar também, né, já... Que daí ela pediu aqui, né, para você falar um pouquinho mais sobre as epistemologia decolonial e descolonial, né? Se você quiser aproveitar também e falar, assim, a diferença, né, tipo, dos termos ali, né, tipo... Legal. Tamires, a gente vai ter uma aula só sobre isso, né? Mas adiantando um pouquinho aqui, justamente que o decolonial é uma extração do S ali,
numa perspectiva espanhola, né? Portanto, bastante europeia ainda, etc. Né? O descolonial é uma opção linguística de não fazer essa opção. Há uma questão aqui que não é só linguística, né? Tem teóricos que preferem o decolonial justamente por desconsiderar um aportuguesamento da palavra e daí por diante. Então você vai ter teóricos nas duas linhas aí, né, favoráveis aí uma ou outra, mas que diferenciam também epistemologicamente, né? Então tem essa coisa linguística, né, primeiro, mas também tem uma pegada aqui daquilo que eu falava do anticolonialismo, né? Então, o campo anticolonial ele tende a ser mais radical, inclusive não aceitar um aportuguesamento, um estrangeirismo na própria linguagem, né? Tem esse esforço, inclusive linguístico, né, de tentar manter aí um abrasileiramento, no nosso caso brasileiro, né? E também em alguns outros países hispânicos aí, né? Então, um pouco disso, Tamires. Teve uma coisa, gente, que essa pergunta da Tamires, ela dá, né? Mas né, na aula sobre isso, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. E sempre que puder, Léo, eu agradeço aí se você me avisar mensagem no chat. O Gustavo colocou também outras formas de dominação, outras possibilidades de dominação, talvez, tá? Isso aqui a gente está falando, né? Tem uma questão que é muito legal, eu acho que nenhuma aula eu vou ter oportunidade de abordar isso, que não seja essa. A filosofia latino-americana, ela começa quando? Ela começa com a invasão europeia, né? Porque na invasão já começam as discussões e a produção teórica deslegitimando a invasão, né? Então você tem ali o Bartolomé de las Casas, o Frei Montesinos, e aí vai. No século XIX, houve um debate muito importante que é chamado... Deixa eu lembrar o termo aqui agora, para não errar. Libertação mental. Com esse conceito você acha muito. O Leopoldo Zea narra bastante coisas desse debate nos seus livros, né, em alguns dos seus livros. História das Ideias na América Latina é o principal deles, assim, muito legal. Quem estuda Leopoldo Zea aí, se quiser contribuir também, fique à vontade. E aí esse processo de libertação mental, ele foi o quê? Né? Vamos lembrar que nesse momento do século XIX, os países hispânicos estavam em processo de libertação contra a Espanha, né? As lutas por independência, né? E o Brasil de Portugal. Que não foi bem uma luta no Brasil, etc., mas enfim, isso aqui a gente deixa para outra coisa. Né? Mas na Hispanoamérica teve luta de libertação, né? Expulsaram a Espanha de diversos lugares, né? Pela arma mesmo, processos revolucionários, daí por diante. E aí, qual que foi a questão? Tudo bem, nos libertamos de Espanha, a Espanha não é mais, né, não está mais colonizando nenhum país da América. Ótimo. E agora, que a gente faz? Porque a libertação política não garante a libertação cultural. E culturalmente, nós ainda somos hispânicos. Né? Como que a gente vai libertar a nossa cultura, então? E aí tem diversos filósofos e filósofas que participaram dessas discussões, né? Mas, de alguma forma, houve um certo consenso ali, que foi o quê? Vamos pensar algum país que tenha sido colonizado e seja mais ou menos parecido com a gente e perceber o que eles fizeram para poder se libertar desse colonialismo cultural também. Ah, legal. E aí pegaram como exemplo quem? Estados Unidos, né? E aí perceberam, olha só, os Estados Unidos se libertou, né, do colonialismo da Inglaterra e tal, de uma forma assim. E aí, qual que foi a corrente filosófica que surgiu desse processo da necessidade de libertação cultural? Foi um positivismo ali próprio dos estadunidenses. Legal, vamos fazer a mesma coisa aqui. E aí você tem sistematicamente teóricos em diversos países pensando um positivismo que seja próprio daquele país. Mas o positivismo não se discutiu em si. Isso que é interessante, né? E aí... você tem positivismo cristão, positivismo católico, positivismo humanista, positivismo liberal, e aí por diante. Né? Diversos tipos de positivismos, né? E aí o que se deu conta? Né? Depois de um tempo que, só pelo fato de não terem discutido a legitimidade de adotar o positivismo como corrente filosófica ou não, continuou-se no colonialismo. Né? Por quê? Porque não importa só o conteúdo da produção do conhecimento, importa também a forma. Né? E aí é um processo secular mesmo, durou quase todo o século XIX, essa discussão toda, até chegar
nessa conclusão, né? E aí, às vezes, a gente fala, mas é só um S, né? Entre descolonialismo ou decolonialismo, né? Não necessariamente, né? Para muitos autores e autoras, não necessariamente, né? E eu tenho ainda, e quero confessar para vocês que eu estou numa crise bastante grande, né? Porque, de alguma forma, a gente tem deixado que a disputa de narrativas, ela tome a centralidade, a gente gaste muito tempo em disputa de narrativas, respondendo no Twitter de presidentes da República por aí, né? E a gente tem, de alguma forma, destinado muita energia para isso e deixado um pouco a questão da praxis, né? E aí eu tenho me encontrado nessa forma, né? Estudar, porque eu venho estudando bastante disputa de narrativas, o discurso, etc. E aí, a hora que eu vi, eu já tinha me afastado de diversos movimentos onde eu atuava, eu falei, opa, alguma coisa errada tá, né? E a praxis, né? E a praxis. Né? Então, tem toda uma complexidade. Aqui é só tirar o S? Não é, né? Tem toda uma complexidade linguística aqui, né? Que a gente vai ver nessa aula sobre os termos aí, né? E aí a gente pode discutir mais também, auxiliar também. Então é isso, né? Eu tento, gente, não falar muito, mas desculpe, as perguntas são muito instigantes, né? E a gente vai falando. Posso fazer uma pergunta? Eu fiquei pensando, assim, gostei muito das falas, mas tem algumas questões, talvez sejam minhas, não sei, mas que quando você falou sobre prática, eu fiquei pensando nisso. Como também a gente precisa, de certa forma, descolonizar o nosso fazer, né, na pesquisa, e aí eu coloco como dilema mesmo, é algo que eu penso bastante, mas que acho que é difícil ainda dentro da universidade, mas que a pesquisa saia desse modelo, né, só da escrita, uma escrita específica. Eu vejo que há iniciativas de tentar mudar isso, né, mas acho que é um debate bastante difícil ainda, né? E do fazer pedagógico também, né? Porque, de certa forma, tanto o professor quanto o pesquisador, ele é alguém que faz mediação, né, dessas trocas entre perspectivas, né? Compartilha saberes, né? Ele não é alguém desconectado das relações, mas alguém que está compartilhando e mediando essas relações de alguma forma, tanto o pesquisador quanto o professor. Então, eu fico pensando como que é importante descolonizar esse próprio fazer, né? E aí repensar o que é currículo é óbvio, mas repensar, por exemplo, o que é avaliação, né? E como isso é um caminho difícil, né? Então, se você pudesse comentar alguma coisa sobre isso, eu agradeço. Amanda, eu não sei se você percebeu, mas eu acho que você pegou na questão nevrálgica aqui da coisa, é o nervo, né? Eu sou professor da PUC Campinas agora, né? Faz 12 anos que eu estou no ensino superior e todos os dias essa é uma das questões, né? Porque eu tenho limites institucionais, inclusive de relação de trabalho, implicatícias muito óbvias, né? Só que isso vai contra aquilo que eu desejaria para minha prática enquanto professor dessa mesma instituição, né? Isso é uma dificuldade imensa, mano, a ponto de que é um pouco disso que você falou, né? Eu tenho conhecido outras experiências, né? A Universidade Popular do Equador, por exemplo, é uma universidade que foi construída pelo povo, né? Sobretudo o povo indígena. E aí lá você tem uma aula, por exemplo, de medicina com um dos médicos mais conceituados da cidade, e logo após entra o xamã de uma tribo tal para dar aula de medicina, né? E os dois saberes são epistemologicamente equivalentes, né? Quer dizer, tem o mesmo valor epistemológico, o mesmo valor de conhecimento, né? E aí eu olho para a nossa realidade brasileira e me dá um certo desespero, assim, né? De perceber o quanto a gente está longe de poder arriscar essas coisas, Amanda. E aí eu vou te dar um exemplo aqui que ficou muito marcado para mim, que eu tentei, isso já faz uns 5, 6 anos. Estava tentando, eu sempre estou tentando experiências e tal. Eu cheguei numa determinada turma e falei, gente, nós não teremos aula nesse curso, né? Vai ser o quê? A gente vai, junto aqui, a gente vai pensar alguns textos que nós gostaríamos de trabalhar sobre esse determinado tema, né? E aí a gente vai dividir, cada um fica responsável por ler parte daquele texto que indicou e apresenta para a gente. Isso já vai ser a avaliação e as aulas a gente faz a partir daqui. Amanda, eu quase apanhei. Eu estou falando de um curso de filosofia, né? Onde pessoal mais desconstruidão, etc, né? Eu não me dava conta que essa cultura que a gente está falando, ela já está impregnada, né? Então, muitas vezes, aquele aluno, ele quer ir lá para ter aula, ele não quer ter mais que isso, porque isso vai onerar ele, inclusive, a
perder mais tempo de sono, mais tempo de trabalho, vai atrapalhar ele na vida cotidiana dele. E não estou culpando aqui de forma alguma, por favor, né? Porque grande parte dos alunos de filosofia fazem licenciatura e, portanto, precisa trabalhar e dar aula ao mesmo tempo, né? Eu sei muito bem essa realidade. Eu não tinha me dado conta disso, o quanto que é difícil a gente mudar estruturalmente, né, o nosso modelo de ensino. E aí, a analética, inclusive, ela surge daqui, né? É tentar construir outros tipos de relações que não estão ainda amparados nessa institucionalidade. A gente tem tentado isso. A pandemia foi um balde de gelo assim na gente, porque a gente estava começando pelos encontros presenciais, né? A gente estava imaginando rodas de conversa, outros tipos de relações de construção de conhecimento, quais nós não podemos experimentar na institucionalidade, né? No sistema de educação institucionalizado, né? E aí a pandemia nos levou para a tela, né? Que é o que mais né, institucionalizado talvez a gente tenha hoje, né? Mas enfim, a gente vai tentando, né, Amanda? Mas é muito, muito difícil, Amanda. Isso é um pesadelo diário, assim. A avaliação, sobretudo, né? Eu tenho que dar nota. Eu tenho que ter a nota lá, né? Como professor. E aí, eu acho que depois, se quiserem falar, por favor, falem. Presley, Felipe, Leonardo e até o Bruno agora que está começando agora, mas todos eles já foram meus alunos, né? De alguma forma, no começo do semestre, eu tento ouvi-los, né? E tentar combinar juntos o que será essa avaliação, né? Só que é muito difícil, porque numa sala de aula, às vezes, com 60 alunos, você sabe que alguns vão furar. O problema é quando esses alguns passam a ser mais de 50% da sala. Aí você tem que usar a sua condição hierárquica para poder trazer a coisa de novo para o eixo, senão você prejudica aqueles outros que é muito difícil. Amanda, eu estou procurando fórmulas, etc. Eu acho que a analética me dá uma dimensão assim do que eu poderia construir. Assim. A gente está tentando isso, mas esse é o nervo, eu acho. Né? Como nas instituições atuais você consegue alterá-las pela, de fato, estrutura. Eu tenho assistido com muitos bons olhos, para dar um bom exemplo, que não é impossível, etc., a Universidade Federal do ABC, que eu tenho amigos, inclusive, dentro da instituição, na reitoria, etc., que estão transformando o modelo de universidade desde dentro. Mas é uma coisa que demora, etc., mas eles têm alcançado coisas belíssimas, assim. Por exemplo, fazer um concurso para professores da teoria queer, né, o queer, né? Fazer um concurso de professor de filosofia de licenciatura que, na prova, vai ter que comprovar conhecimentos em filosofia africana, latino-americana e descolonial. Né? Então, tem acontecido coisas interessantes. Né? Fazer cursos de extensão com bolsistas ganhando para poder se manterem na universidade sobre esses temas. Então, tem coisas muito legais assim, né? Mas são muito lentas e, sobretudo hoje, são perigosas também, né? Tem sofrido ataques, né? A minha orientadora sofre ataques direto, ataques não só online, mas também já sofreu ataques físicos mesmo, no evento físico, inclusive, tentaram agredi-la, etc., por conta dessas tentativas de mudança estrutural, né? São difíceis, né? Mas é isso, né, gente? Professor, por favor. Essa pergunta até da Amanda vai enriquecer um pouquinho o que eu queria perguntar. Eu sou formado em Direito, né, pela Federal de Ouro Preto, e hoje eu estou fazendo mestrado na Universidade de Tiradentes, em Aracaju. Aí é curioso, professor, sobre essa questão até de como os próprios alunos, eles... Está tão enraizado esse sistema educacional na gente, né? Também não posso me excluir, que tem na disciplina de Filosofia e Contemporaneidades, a nossa professora sugeriu um café filosófico para debater a obra do Paulo Freire. Só que por conta da epidemia e tudo mais, tudo ficou remoto, e ela pediu que a gente fizesse alguma atividade até envolvendo artes, ou uma leitura, alguma coisa. E eu senti que a galera não gostou, sabe? Ficou assim, poxa... quero aula, para que é isso? E, sabe, como esperando aquela coisa mais bancária, né, como diz o próprio Paulo Freire, né? E agora, assim, sobre Paulo Freire especificamente, você acha que ele é um pouco negligenciado
pelos pensadores decoloniais, do giro decolonial na América Latina, porque, assim, tudo bem que eu ainda estou começando nos estudos, né, mas eu não, ou eu não vejo, ou foram algumas menções muito esparsas sobre o Paulo Freire. Até porque a própria praxis, né, da libertação, ela pode ter uma contribuição muito grande da praxis, do pensamento de práxico, né, do Paulo Freire, né? Queria que você comentasse um pouco a respeito. Meu caro Gustavo, muito obrigado pela questão, né? De novo, né? Na veia, Gustavo, né? Eu vou mudar um pouquinho sua pergunta para poder comentar sobre ela, né? De alguma forma, eu poderia perguntar também, Gustavo, numa outra perspectiva. Será que mesmo nós que produzimos conhecimento de libertação, etc., etc., muitas vezes não somos dominadores na escolha do referencial teórico, né? E a resposta é sim, sem sombra de dúvidas, Gustavo. Paulo Freire é totalmente deixado de lado e pelo motivo que você enunciou. Porque ali é isso que a gente falou aqui, né? O critério é a praxis. Aí como que eu, que falo de libertação, mas não assumo que sou machista, por exemplo, vou ler um cara desse, ensinar um cara desse, se ele está falando que minha praxis tem... Como que meus alunos que sabem como eu sou e que me acompanham no boteco, como que eles vão me ver se eu falar da aula do cara desse e depois tiver que responder na minha praxis? Tem muito disso ainda, Gustavo, muito, cara. E aí você pegou na veia mesmo, né? Para mim, sem sombra... Aliás, a pedagogia do oprimido, ela nasce como pedagogia da libertação. O título dele era esse, e o primeiro volume no Chile foi lançado assim, Pedagogia da Libertação, né? Então, com certeza influenciou demais. O Dussel assume essa influência, ele fala, ó, o Freire falou tudo que eu poderia dizer para além daqui sobre pedagógica. Então, vamos ficar com o Freire mesmo, né? Então, o Freire é fundamental, eu acho, Gustavo. Eu já terminei um curso de Pedagogia da Libertação, eu vou oferecer aqui, por aqui pela Analética também, a partir da pedagogia do oprimido, e agora eu estou estudando a educação como prática de liberdade, né? Estou relendo aí a pedagogia do oprimido aí, ó. Fundamental. Eu estou relendo a educação como prática de liberdade. Tem um capítulo ali que me chamou muita atenção, cara. O Freire diz que nós, no Brasil, não temos uma aptidão cultural para a democracia. Cara, isso bate muito forte, né? Você lê isso e aí você começa a ver o motivo que ele está dizendo ali. Um dos motivos, meu caro Gustavo e colegas, é justamente esse, né? Porque de alguma forma, né, há já tão inculcadas em nós algumas estruturas de opressão que, mesmo quando eu falo que sou democrático, na minha prática não é bem isso, né? Então, a minha prática não democrática, ela vai impedindo que o meu discurso sobre democracia não se verifique na realidade material, né? E aí, essa falta de aptidão democrática, ela é muito legal, né? Tem um candidato que eu gosto, que está concorrendo agora à eleição, inclusive, ele fez um quadro que foi muito legal, que é assim, ele fica escondido, e aí uma pseudo-repórter vai perguntar para as pessoas, o que você acha daquele cara, né? Ele é meio assim, né? E as pessoas falam, eu não gosto, porque ele é assim assado, né? Ele faz isso e aquilo, tal, tal. Mas você falaria isso para ele? A pessoa fala, falaria. E aí vem o candidato, né? E a pessoa tem que falar na cara dele. E aí já muda o discurso, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o que a gente está falando, né? A gente costumou, e aí uma perspectiva cultural, né? Hegemônica, né? O discurso é um, mas a prática é outra, né? Então, é muito legal isso, Gustavo. Eu acho que o Paulo Freire não é só esquecido, ele é colocado de lado mesmo, porque tem algumas implicações éticas no pensamento dele que, se eu não concordar, eu não posso falar do cara porque aquilo vai me complicar, entende? Então é um pouco disso, assim. Mas eu tô retomando, assim, por indicação também de algumas amigas, a gente está pensando junto, inclusive, algumas perspectivas aí sobre o pensamento freiriano, nessa perspectiva mesmo, de mostrar como ele é totalmente colocado de lado ideologicamente, inclusive. Não é só esquecido, não. Os diálogos que ele tem com a Bell Hooks são fenomenais, assim, né, cara? E muita gente, quando fala de feminismo, por exemplo, não traz esses diálogos à tona, assim, né? Que são diálogos muito fortes, com implicações éticas, assim, muito fortes, né? Então é preciso retomar. Sem sombra de dúvidas, eu acho que Paulo Freire, na filosofia brasileira,
e latino-americana como um todo, ele é fundamental, assim. E de um pensamento descolonial enorme, enorme. E é legal a gente pensar que o descolonialismo, a decolonialidade, né, o anticolonial, não está em eu não ler e não estudar os eurocêntricos, os europeus, etc. Muito pelo contrário. É aí que eu tenho que ler mesmo e me apropriar daquilo lá para poder criticar com fundamentos, né? Com fundamentos. As pessoas às vezes confundem, né? Eu acho maravilhoso, né? No sentido pejorativo, quando a pessoa fala: ó, eu não leio Dussel, mas eu não gosto da forma que ele desencadeia os conceitos dele. Mesma coisa Paulo Freire, né? Você vai perguntar: ó, Paulo Freire, grande filósofo brasileiro. Olha, eu nunca li nada do Paulo Freire, mas a gente não pode considerá-lo um filósofo, né? Então você já começa aí, né? Você vê, pô. Então é legal, a gente tem que retomar o pensamento dele, sem sombra de dúvidas. Queria falar, assim, ouvindo vocês, né, a pensar sobre educação nessa perspectiva descolonial, para mim, assim, mexe um pouco comigo, porque eu acabei me encontrando na filosofia latino-americana por conta dessas questões todas que vinham dentro da sala de aula para mim, né? Inclusive, também sofri ameaça no ano passado por trazer um poema do Eduardo Galeano para a sala de aula, um poema trabalhando com literatura, enfim, né? E essas questões são recentes, assim, que não só eu e vários outros professores têm vivenciado, me fazem pensar o quanto é interessante os caminhos que o nosso país vem tomando nesse sentido de aberturas e silenciamentos, enfim, para esse tipo de contexto, né? A literatura, a arte, todas essas expressões que é o que eu acho interessante, né? A própria BNCC contempla. Os livros didáticos de filosofia, eu analisei eles esse ano, que o governo federal cede, enfim, para as escolas públicas, eles já vêm, claro, ainda falta muito, mas eles já vêm desconstruindo algumas questões em torno da filosofia latino-americana. Então, eu vi bastante, assim, desconstrução de estereótipos quando traz o pensamento indígena. Assim, tá tomando um caminho mais descolonial, né? Leva um tempo, claro, mas, enfim, já está sendo repensado isso oficialmente, né? Nos documentos e nesses materiais. Mas a praxis, ela ainda ela ou é limitante ou ela é limitada, né? Porque eu, por exemplo, tive que parar, fui obrigada a parar de trabalhar literatura hispânica por conta das ameaças, né? Então tem toda essa questão do sistema que a gente está inserido, essa questão cultural ainda muito doente, né? Muito adoecida. E também limitante, porque a própria formação do professor, muitas vezes, não o fortalece para que ele, né, possa entrar na sala de aula e trabalhar um conteúdo de história, um conteúdo de filosofia, um conteúdo de artes desconstruído, né? Como tu bem disseste, né, Hugo, não descartando o conhecimento e o pensamento dos europeus, mas colocando em paralelo como tão importante quanto, né? Justamente para trabalhar essa ideia do que somos, porque nós somos essa mescla, né? Nós somos essa mistura. Então, é importante trabalhar o pensamento grego, como que se formou, como que chegou aqui, como que a gente, de certa forma, sente isso na nossa cultura, enfim, mas também como que essa cultura, o pensamento, os costumes indígenas também chegam e nos formam, né, como pessoas, né? Enfim, então, eu fico pensando que existem silenciamentos, mas também existem formas de silenciar, né? E a gente está vivendo as duas coisas. E esse curso, por exemplo, eu vejo que ele assim, ele preenche lacunas, e isso é importante cada vez mais, né? Então, a BNCC, os materiais, eles estão dando algum tipo de abertura, e é importante aproveitar essas lacunas, né? Preencher elas com aquilo que a gente vem trabalhando, né? Que é o pensamento descolonial de alguma forma.
mas é um trabalho de formiga ainda, né? É um trabalho ainda lento, que está se construindo, porque está muito introjetado na nossa cultura essa questão do domínio, essa questão de discurso e praxis ainda um pouco, né? Não estão ainda muito firmes, né? E a gente sente muito isso na sala de aula, quando tem um sistema burocrático, quando tem um sistema cultural das famílias, né? O professor se vê ali tendo que seguir um sistema educativo que é colonial, né, que vem lá dos jesuítas. Aqui a gente começa a pensar em toda a formação da educação brasileira, e a gente se vê também já sendo desconstruído e como desconstruir na sala de aula, né? Então, não sei se me fiz entender, mas a gente fica nesse entre-lugar, né? Estou me desconstruindo e como posso desconstruir, né, na minha prática. E aí eu concordo, né? Eu acho que Paulo Freire ele nos aponta muitos caminhos em relação a isso, tanto para escolas que desde a base já se constroem numa perspectiva descolonial, quanto para as escolas que vivem seu sistema educativo tradicional, enfim, e como perfurar né, e preencher essas lacunas que eu vejo como possibilidades para trabalhar algo diferente. Posso aproveitar e falar uma coisinha rapidinho? Aproveitando também o que a colega Rayane comentou, eu acho que, para mim, assim, tem sido um pouco forte, principalmente ela falando da questão da formação. Eu vi de um curso de licenciatura em Ciências Exatas, pensar questões filosóficas e históricas, assim, zero no meu curso, mas é engraçado que até mesmo no meu programa de pós-graduação, qualquer movimento, assim, fora de um entendimento extremamente positivista, extremamente europeu, assim, é completamente negado. Eu acho que isso é uma coisa muito estranha e complicada, porque toda a história da educação especial e da educação de surdos, assim, que eu conheço, é extremamente europeia. Então, os surdos não têm uma história no país, as pessoas com deficiência não têm uma história no país, e mais especificamente dos surdos, que eu tenho percebido, que eles estão completamente dentro desse entendimento branco, masculino, europeu. E vários estudos mais atuais têm comentado que alguns surdos, assim, os mais militantes, digamos, estão completamente apoiando esse governo atual que a gente está passando e, em alguns momentos, até mesmo se valendo de um discurso fascista para tomar posse de um lugar, assim, que não necessariamente precisava ser desse jeito, né? E eu fico pensando o quanto a gente, assim, principalmente eu, que estou dentro da educação especial, que tento trazer um pouco de uma prática diferente, também vou encontrar muitas barreiras, porque os próprios alunos já vêm dentro de um entendimento de que isso para mim não vale, isso para mim não serve de nada, que é mais ou menos o que você estava comentando, né? Tipo, como que eu vou dar uma aula diferente se os próprios alunos já estão dentro de um sistema que eles não estão tão dispostos a, sei lá, ver de outro jeito. E eu acho que eu gosto muito, assim, eu nunca parei para ler tanto sobre esses filósofos, até porque eu nunca tive tanto contato, mas é muito interessante perceber que essas formações tão diferentes estão fazendo processos muito parecidos de tentar encontrar maneiras de se pensar essas filosofias, esses movimentos dentro das próprias práticas. Eu acho que, para mim, também está sendo muito importante. Eu concordo com tudo que todos os colegas falaram. Acho que esse espaço, mesmo que nessas telinhas, está sendo muito importante para poder pensar e repensar sobre a minha própria prática enquanto educador e enquanto pesquisador. Hugo, aí tem também comentário aqui, só para finalizar, né, do Gustavo. Ele falou que, ele perguntou, né, que as redes acabam intensificando isso, né, no caso, quando você estava comentando sobre a reação, né, da fala das pessoas, essa característica, né, como posso dizer assim, né, essa característica brasileira, assim, de certa forma. Se quiser comentar alguma coisa. Ah, legal. Acho que sem sombra de dúvidas, né, as redes, as mídias digitais, né, os algoritmos, sobretudo, né, que é o que manda nas redes, né, ele leva justamente à polarização, né.
É sempre a polarização que está em. Então, você pega uma opinião, sempre vai ser a opinião polarizada que vai estar disponível ali, ou igual polarizada, né? Nunca vai ter opinião crítica ali sendo indicada para visualizar. A visualização nas redes sociais, a mesma coisa, né? Os vídeos no YouTube, tudo isso, né? Então, os algoritmos... Não sei se vocês já assistiram esses dois últimos, né? O primeiro é Privacidade Hackeada. Ele saiu no Facebook, mas hoje se encontra... Ele saiu na Netflix, mas hoje se encontra no YouTube, né? Privacidade Hackeada. E o outro, mais atual, como que é o nome mesmo, gente? Redes... alguém me lembra? Redes sociais. Dilemas das redes sociais, né? Dilema das redes, isso aí, dilema das redes sociais. São muito bons, né? Porque eles explicam justamente isso, né? Como essa lógica funciona e como que as pessoas que direcionam essas lógicas estão cientes disso, né? E continuam fazendo e ainda mais amplificando isso, né? Então a gente está essa vivência com animosidade, né? Na política, né? É uma animosidade exacerbada, assim, né? Ela é construída, né, socialmente, né? E por quê? Né? Porque há certamente aqui um projeto político também sendo construído nesse momento, né? E ele me parece que não é pacífico, nada disso, não. Eu tenho lido bastante o Attila Mbembe, né? Sobretudo, agora eu estou retomando a Crítica da Razão Negra. Assim, às vezes é duro, assim, né? Mas é isso, né? Assim, é a questão implícita, né? De culturalmente... Não é só o Estado em relação a nós, mas somos nós entre nós mesmos, né? É aquela coisa de poder diferenciar quem pode deixar morrer e quem pode ser morto, inclusive, né? Então, culturalmente, a gente está sendo levado a isso a todo momento, né? A ponto de a gente conseguir discutir filosoficamente sobre a pós-humanidade, né? O pós-humanismo, a pós-humanidade, né? São duas coisas diferentes, mas é bem mais radical a pós-humanidade, né? Então, aceitar que a espécie humana já cumpriu seu papel, agora nós podemos passar a uma outra espécie. Então, isso tudo tem a ver, né? A gente vai conversar mais sobre essas coisas. Gente, eu acho que é isso por hoje, né? Bastante coisa. Muito obrigado a todos, Espero que tenham gostado. Vocês receberão hoje o link no e-mail que vocês fizeram a inscrição para poder entrar na plataforma Moodle. Por lá a gente continua conversando, né? Podem postar lá. Você pode postar, inclusive, áudio e vídeo lá, como comentários, etc., para a gente ficar discutindo aí os temas, tá bom? Quero agradecer demais vocês estarem com a gente. Rayane já está convidada a fazer um curso de literatura hispânica pela Analética, ó. Fique à vontade, né? Com certeza. Legal, e quem mais tiver propostas aí, vamos pensar junto e vamos produzir conhecimento juntos aí. Valeu, gente. Um abraço e até sexta-feira, né? Sexta estamos aqui de novo. Até. Valeu, Hugo. Tchau, tchau. Um abraço. Gente, um abraço. Até mais.